Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, continuando aí a questão sobre as bacias hidrográficas, as maiores bacias do mundo. Na aula passada nós terminamos falando aí sobre a bacia amazônica, a bacia platina. Nós falamos aí que essas duas bacias são as duas bacias mais importantes da América do Sul, né? Elas são aí as duas maiores do mundo. Então, na bacia amazônica nós vamos ter aí a maior área drenada do planeta e nós temos lá em estudo e análise a questão de um aquífero também. Então, nós vamos ter aí a presença futuramente, já está comprovado que possui um aquífero aí maior que o aquífero Guarani, que já é um aquífero conhecido do Brasil, do mundo todo, que é o maior reservatório de água doce do mundo. E já se sabe que o que possui lá na região amazônica é maior que ele, né? Então a riqueza mineral aí muito grande e importante para o Brasil e para todo aquele entorno ali, porque ele transcende as fronteiras brasileiras, vai também para os países da América do Sul, ali fronteiriço com o Brasil, certo? E falamos também acerca da bacia platina, certo? A bacia platina ela tem um potencial energético instalado muito grande, diferente da amazônica. A amazônica está numa área de planície, certo? E a platina ela está lá no Planalto Meridional, o relevo sul da região sul, parte ali da região sudeste, ele é inclinado, formado por serras, por planaltos. Então, os rios encachoeirados, eles têm um potencial energético muito grande. E não à toa nós temos aí grandes usinas hidrelétricas, até mesmo a maior do Brasil, né? Itaipu Nacional, pertence, não é só brasileira, pertence também ao Paraguai, porque está na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. E essa usina hidrelétrica, por muito tempo, já foi a maior do mundo, hoje é a segunda maior do mundo. E a importância dessa área aí também nós temos na questão do fluxo de mercadorias, a importância das hidrovias aí, nós temos a hidrovia Tietê-Paraná, que vai ligar aí o estado de São Paulo à região sul lá no Paraná e vai a partir dali fluindo mercadorias e gerando riqueza, certo? Então, são duas bacias importantíssimas, né? A bacia platina, a bacia amazônica, e nós temos aí também a importância como as nascentes. Os rios que vão compor essa bacia platina, os principais, o rio Uruguai, perdão, o rio Uruguai, o rio Paraguai e o rio Paraná, eles vão ter suas nascentes, suas cabeceiras aqui no Brasil e vão seguindo o fluxo aí, desaguando, se encontrando e desaguando no Oceano Atlântico. Mas eles drenam parte aqui do território brasileiro, passa no Paraguai, na Argentina, no Uruguai e vão formar aí a bacia cisplatina, perdão, a bacia platina, né? Que é a bacia, o Uruguai era chamado de província cisplatina no período imperial brasileiro, certo? E aí nós vamos ter, pessoal, agora uma bacia importantíssima para o território nacional, certo? O território brasileiro, nós vamos ter aí a bacia do São Francisco, certo? Essa bacia aí, ela é uma grande bacia e é uma bacia 100% nacional, ou seja, ela nasce e deságua no nosso território, ela não transcende as fronteiras. Então é considerado uma espécie de Nilo brasileiro, né? O Velho Chico, como é chamado aí, tem o lugar de principal rio da vertente oriental brasileira, especialmente na região Nordeste. Então, esse rio ele vai banhar aí, ele vai sair lá da Serra da Canastra, em Minas Gerais, e vai drenar rumo ao norte.
né? Vai treinando aí por uma falha que tem aí no relevo, ele vai pegar essa falha e vai vir cá para a região norte, desaguando entre Sergipe e Alagoas, vai drenar aí a área do sertão nordestino, no estado da Bahia, ele vai cortar o estado da Bahia todo, parte de Pernambuco e parte de Alagoas e também parte de Sergipe. Então ele vai pegar uma área importantíssima, que é uma área de seca, e vai trazer alívio ao sertanejo e principalmente não seca. Por isso que ele é chamado de o Nilo brasileiro, porque o Nilo atravessa o deserto do Saara e não seca também, certo? É um rio vital para viabilizar aí, essa região no desenvolvimento social, econômico. As águas dele já estão sendo, existe o projeto aí de transposição. Recentemente as águas chegaram aí lá no Ceará, uma obra que começou em 2007, né? 2007. Não quero falar de política não, mas foi uma obra que começou em 2007, se estendeu e agora foi que concluiu, né? A obra da transposição do Rio São Francisco, ela já consumiu muito dinheiro e os resultados têm sido muito poucos, né? Então, existem indícios de corrupção, desvio de dinheiro, mas vamos esperar que a água chegue a quem realmente precisa, né? Porque o povo nordestino, eles não querem migrar para o sudeste, para o centro-oeste, para o sul. Não, eles querem viver na sua terra, no seu local de origem, só que eles precisam de condições para produzir e fixar-se na terra, né? Você perguntar a qualquer sertanejo, ele não pretende largar o sertão, não. Ele gosta, ele pretende ficar lá, mas precisa de água para que o sertão venha a ser produtivo. E aí nós temos outras bacias na América do Sul, né? Nós temos aí outras bacias importantes, outros rios aí, o rio Madalena na Colômbia, o rio Orinoco na Venezuela. Esse rio aí ele tem uma importância muito grande na Venezuela, principalmente na produção de petróleo, certo? Esse rio aí, esse tem um outro lá, o Maracaibo, a bacia lá do Maracaibo. Então, Rio Paraíba do Sul, no sudeste do Brasil, o Rio Ribeira do Iguape, no sul de São Paulo, é uma outra bacia muito importante, a bacia do Rio Ribeira. Menciona-se também que, devido às suas condições naturais, em especial os fatores climáticos, hidrológicos e geomorfológicos, o Brasil se situa entre os países de maior potencial hidrelétrico do mundo, ao lado da Rússia, Canadá e China. Então, calcula-se que o potencial hidrelétrico brasileiro seja superior a 200 milhões de quilowatts. Então, o Brasil ele tem uma produção energética na hidrelétrica muito grande. Só para vocês terem uma ideia, a matriz energética brasileira ela vai estar aí em torno de 90% de energia hidrelétrica. O consumo nacional é de energia hidrelétrica. Isso é bom, que é uma energia limpa, renovável, né? Não que a água não é renovável, porque as chuvas, quando caem, vem, traz e reabastece os reservatórios e vai se produzindo mais energia. Mas isso é muito bom porque é uma energia barata, entendeu? Uma energia barata, e nós temos lugares aí que não tem condição de se produzir através de hidrelétrica e vai se produzir com termoelétrica, que é cara, poluidora, nuclear, que é cara e perigosa. Mas nós não, nós temos essa matriz energética diversificada. Nós temos termoelétricas, nós temos usina nuclear, né, que é uma termoelétrica também. Nós temos campos de energia eólica aqui mesmo. Lá em Jatobá nós temos energia solar, produção de energia solar, a energia da biomassa. Então a nossa matriz energética ela é uma das melhores do mundo, diversificada, né? Chamada matriz verde. Foi chamado por
um ambientalista aí, e em uma palestra que ele estava falando, ele disse que o Brasil tinha uma matriz energética verde. Isso é muito bom. E aí nós vamos agora à hidrografia da Europa, né? Os rios europeus. A hidrografia da Europa, ela não vai ser característica daqueles rios volumosos no sentido de serem, como aqui no Brasil, caudulosos. Não, não vai ser assim. Mas nós vamos ter algumas exceções na Europa para rios enormes, gigante, que vai cortar alguns países, mas não aqueles rios catastróficos com correntes muito fortes. Não, isso aí nós não vamos encontrar lá na Europa, não. Nós vamos encontrar na Ásia, nós encontramos, mas lá na Europa os rios eles vão ser bem mais calminhos. Não se destacam pela grande extensão, mas pelo volume de água e sua importância como via de transporte, certo? Não é aquele volume de água no sentido de encachoeirados, uma corredeira muito forte, como por exemplo o Rio Colorado, no Rio São Francisco tem também, no Rio Paraná, aquelas cascatas gigantes, não, isso aí nós não vamos encontrar, salvo raras exceções, mas nós vamos encontrar aquele rio gigante, por exemplo, o Rio Volga vai ter aí mais de 3.600 quilômetros de extensão, né? Apresenta cerca de 75 mil quilômetros de vias fluviais. Então, devido a essa calmaria dos rios, eles vão utilizar para navegação, né? 43.500 quilômetros são constituídos por canais. Então, tem aqueles canais aqui ó, na imagem dentro da cidade, que lá eles não transformam em esgoto, né? Aqui nós temos canais dentro das cidades. Em Minas Gerais, nós temos em São Paulo, nós temos no Rio, nós temos aqui, mas infelizmente aqui no Brasil nós lançamos os dejetos aí dentro deles e transformamos em esgoto, certo? Então os principais rios aí da Europa são Danúbio, Volga e o Reno, certo? O Danúbio, o Volga e o Reno são os principais rios aí da Europa. O rio Volga, com 3.701 quilômetros de comprimento, é o mais extenso do continente, certo? O rio Volga é o mais extenso. Nasce no Planalto de Valdai, corre para a planície russa e desemboca no Mar Cáspio. Ele é navegável em quase todo o seu curso. Suas águas permanecem congeladas durante boa parte do ano. Então, quando ele desemboca lá no Mar Cáspio, que é o mar interior, ele vai na sua parte já descongelada, mas eles vai ter, por conta do rigor climático lá do Planalto de Valdai, ele vai ter uma parte do ano aí que vai ficar congelado. Aí quando congela o rio seca, não, porque tem os afluentes que vai continuando ali dando prosseguimento, vai alimentando aquele rio. E quando ele congela, tem uma parte dele que vai ocasionando degelo, as partes mais quentes, e vai alimentando o rio. O rio não vai secar por conta disso aí, não. E o rio Danúbio nasce na região da Floresta Negra, na Alemanha, a mais de 600 metros de altitude e deságua no Mar Negro. Então ele vai nascer lá a uma altitude elevada e vai pegar aí até o Mar Negro. Dos seus 2.858 quilômetros de extensão, 2.450 são navegáveis em qualquer época do ano. Isso é muito importante, certo? Quase 2.858 quilômetros de extensão, 2.450 são navegáveis. Então, eles vão ter aí 408 quilômetros que não é navegável. Então, esse período aí, essa parte que ele da nascente dele, principalmente, que ele vai nascer em uma área de altitude elevada, não é propício à navegação. Mas o seu médio e baixo curso, ele vai ser propício à navegação, certo? Então, é considerado do ponto de vista geopolítico o mais importante rio europeu, pois atravessa, serve de fronteira
a 9 países: Alemanha, Áustria, Eslováquia, Hungria, Croácia, Sérvia, Montenegro, Bulgária, Romênia e Ucrânia. Então, o rio Danúbio, ele é a fronteira desses países todos aí. Então, geopoliticamente, é um rio muito importante, né? Para esses países, para a economia deles e também na questão dos limites aí das fronteiras entre esses países. Importante via de ligação entre a parte ocidental e a parte oriental da Europa. Então, a Europa Oriental e a Europa Ocidental é ligada aí por esse rio, ou separada, né? Ligada ou separada. E aí nós temos o rio Reno. Comunica-se com vários rios através de canais e liga o oceano a várias regiões industriais. Isso tornou o porto de Roterdã, na Holanda, localizado em sua foz, um dos mais movimentados do mundo, certo? Esse porto de Roterdã é um dos portos mais importantes do mundo, certo? Justamente por conta disso. Por quê? Porque o rio Reno ele vai pegar essa área industrial da Europa e vai ligar esse porto. Então, o transporte fluvial, o transporte marítimo é o transporte mais barato que possui. Então, eles vão usar muito essa rota aí do rio Reno para transportar mercadorias, barateando assim o frete e lucrando mais. O rio Reno, 1.350 quilômetros de extensão, liga a parte central da Europa dos Países Baixos, a parte central da Europa aos Países Baixos vão ser ligados por ele, então uma importante via de navegação aí, nasce nos Alpes Suíços, separa a Alemanha da França, passa pelos Países Baixos e desemboca no Mar do Norte. Certo? Em seu curso foram construídas usinas hidrelétricas e essas usinas hidrelétricas elas vão ter as eclusas que não vão impedir o tráfego fluvial entre ele. Ou seja, os barcos, as embarcações elas vão passar livremente. Ah, professor, mas tem o canal. Sim, mas tem o canal, mas tem a eclusa que vai permitir que essas embarcações atravessem, certo? Junto ao seu principal afluente na Alemanha, o rio Ruhr, localiza-se o maior complexo industrial da Europa. O Vale do Ruhr é a região da Alemanha, uma das regiões mais industrializadas da Europa. A Alemanha é a maior economia europeia. Então, esse Vale do Ruhr é ali onde vão ter as minas de carvão, as indústrias vão estar instaladas ali naquela região, nós vamos ter produção de petróleo ali também nessa região. Então, o Rio Ruhr, essa região toda aí do Vale do Ruhr, e o rio Ruhr ele vai se ligar com o rio Reno, ele é afluente do rio Reno. Então, essa área desse industrial, desse complexo industrial toda, vai escoar sua produção praticamente toda pelo rio Ruhr, se ligando ao rio Reno, chegando ao porto de Roterdã e exportando para o mundo, certo? Isso vai permitir o escoamento dos produtos a custo bem menor do que de outras vias. Então, o custo do transporte aí pelo rio Ruhr, Reno, Porto de Roterdã, Mar do Norte, Oceano Atlântico, vai ser muito mais barato do que, por exemplo, por via terrestre ou aéreo, certo? Até mesmo ferrovias. O transporte marítimo fluvial ele é bem mais barato, o custo é bem mais barato do que o transporte por ferrovias, certo? O transporte mais caro é o terrestre, o intermediário aí é a ferrovia e o mais em conta é o marítimo fluvial. E os europeus eles sabem explorar muito bem o potencial que eles têm do rio. Aí vocês podem perguntar, professor, mas isso é lá na Europa. Os rios europeus são diferentes do brasileiro. Sim, são diferentes. Eu costumo dizer que os rios do Brasil são muito melhores. São muito melhores. No entanto, o potencial muito maior, mas
inexplorado em alguns casos ou pouco explorado em outros. Então, no Brasil, nós tínhamos condição de ter hidrovias aí espalhado no Brasil todo. Aqui, por exemplo, nós tínhamos condição de ter hidrovias aqui em Sergipe muito boas, mas não exploramos isso. São Paulo, que é a região mais industrializada do Brasil, dava para diminuir aí consideravelmente aí em torno de 60, 70% o uso do transporte terrestre e utilizar as ferrovias, as hidrovias. Aí vocês podem perguntar, professor, mas qual seria o melhor tipo de transporte? Não existe um país que sobrevive com um único tipo de transporte ou dois. Não existe. O melhor é você ter uma interligação entre os modais, como é chamado. Por exemplo, o modal aeroviário é o mais caro que tem, mas é necessário. É necessário tê-lo. O modal terrestre é o segundo mais caro. Quando a gente fala dos modais, a gente se refere só aos três: o terrestre, o ferroviário e o hidroviário. Não falamos muito do transporte aeroviário, porque o aeroviário ele é utilizado em sua maioria para transporte de pessoas. Transporte de mercadorias é bem pouco. Só aquela mercadoria mais urgente, certo? Ou mais valiosa, mas no geral não é usado por conta do valor. Então é necessário que você tenha uma conciliação entre os três modais. Nas distâncias intercontinentais você usa o transporte marítimo fluvial. Então, se você chega num porto e esse porto, como por exemplo aqui na Europa, o Rio Reno, vai ter ligação com o porto de Rotterdam, você transfere as mercadorias porque a embarcação que vai chegar até esse porto de Rotterdam, que é um porto marítimo, não tem condição de entrar no Rio Reno, porque o Rio Reno ele vai ter um leito menor do que o oceano, logicamente. Então você transfere as mercadorias do grande navio para uma embarcação menor e vai por dentro do rio. Chegou no rio, vai ter um porto lá na cidade tal. Você pega essa mercadoria e transfere ou para o transporte ferroviário ou para o rodoviário. Vai para distribuir no comércio local. Então não tem como ser um ferroviário. Então entra no caminhão e vai distribuir no comércio local. Não, vai para um outro estado, para o interior aí, e não tem rio. Então coloca no trem e aí o transporte ferroviário, que é mais em conta, chegando lá tem estação de trem, põe no caminhão e o caminhão faz a distribuição nas lojas, no comércio. Então é necessário se ter esses três tipos de transporte e essa interligação. O porto vai estar ligado a uma estação ferroviária, porque o trem precisa chegar no porto. Não adianta você ter um porto e a estação ferroviária ficar longe ou não ter ligação com o porto. É necessário que o trem chegue até o porto, faça ali o embarque e o desembarque das mercadorias. E é necessário que os caminhões tenham acesso também à estação ferroviária. Certo? Estação de carga, estou me referindo à estação de carga e não transporte de passageiros, certo? Então é necessário que o caminhão também chegue até a estação ferroviária para que possa desembarcar a mercadoria e embarcar, alocar no caminhão, certo? Então, na Europa, nos Estados Unidos, nós temos essa conciliação aí. E nos países da Europa, dos Estados Unidos, eles vão ter aí o uso maior das ferrovias e das hidrovias, e em menor proporção do rodoviário, que é o mais caro, é o mais custoso, demorado, perigoso. Então, devíamos seguir o exemplo deles. E aí nós temos outras regiões aí, por exemplo, na Ásia. Nós temos aí o relevo da depressão do Mar Morto, que o Mar Morto ele é a menor
é a depressão mais baixa que existe no mundo, com mais de 1.000 metros abaixo do nível do mar, certo? E aí nós temos as planícies da Mesopotâmia, com o rio Indo, o rio Ganges, o rio Amarelo, o rio Azul e o rio Obi. Esse aí na Ásia são grandes rios e rios importantes. O rio Indo, o rio Ganges, a planície da Mesopotâmia com os rios Tigre e Eufrates, o rio Amarelo e o rio Azul são os rios muito catastróficos, caudulosos, volumosos. O rio Azul, que é o rio Yangtze, é onde vai estar a usina de Três Gargantas, que atualmente é a maior usina do mundo, certo? E aí nós vamos ter a vertente do Pacífico, o rio Azul, Yangtze, e amarelo, o Wongyun, certo? Eles usam esses nomes lá, o Yangtze Azul e o Yangyun é o rio amarelo. Observe aí o canal deles, ó, a água calma, certo? Mas isso não é bem aqui, né? Ele nasce depois, quando chega aqui, ele está numa área de planalto. Quando ele começa a descer esse planalto, aí ele começa a ganhar força e se torna muito catastrófico. A hidrografia na vertente do Ártico. O rio Lenicei e Lena. Lá na região do Ártico, ó, isso aqui é um rio, viu? Eles estão passando de cavalo com essas carroças sobre um rio, que o rio está congelado no período do inverno, observa aqui, ó. Então eles conseguem passar. Aí você pode dizer, professor, mas não é perigoso? No período do inverno, não. No Alasca, nós temos uma rodovia que ela só é usada no período do inverno, porque o rio congela, e aí os caminhões passam por sobre o rio que liga essa rodovia. Não tem ponte. A ponte é quando o rio congela, certo? E os caminhões passam carregados. E aí nós temos os casos especiais, ó, Rio Tigre e o Rio Eufrates, certo? São as duas importantes bacias lá do Oriente Médio, uma área desértica. Nós temos aqui essas bacias, Rio Tigre e Rio Eufrates, e nós vamos ter a bacia do Rio Jordão, que vai nascer aqui nas colinas de Golã e vai drenar essa área aqui, que é a área aí de Israel, certo? Da Síria, que é a nascente, e vem para Israel. É uma área desértica que tem rios perenes, certo? Esses rios aí, eles são rios perenes. E aqui nós temos a hidrografia vertente da Índia, o rio Ganges, o Brahmaputra, são os rios mais importantes aí da região da Índia, certo? O rio Ganges vai nascer lá no Himalaia, um rio nival, o derretimento da neve lá provoca a criação desse rio. É um rio importantíssimo para eles, pena que está sendo muito degradado, poluído, muito pelos costumes e a crença do povo. Eles têm o rio Ganges, é a deusa Ganges, né? E a deusa da vida. E os dejetos são lançados, as fezes, muitos deles fazem as suas necessidades dentro do rio, porque lá na Índia eles não têm por cultura ter um banheiro em casa, certo? Não, porque eles dizem que na cultura deles o banheiro é um local impuro e você vai fazer as suas necessidades lá, o corpo está lançando para fora aquilo que é impuro, aquilo que e se você está lançando dentro da sua casa, aquele vai ficar pairando ali. Não é o mau cheiro, não. É aquela energia negativa vai ficar pairando sobre a sua casa. E aí eles são muito relutantes em ter um banheiro sanitário em casa. E aí fazem as suas necessidades lá mesmo no rio. Outra coisa, os hindus eles não usam papel higiênico, viu? Não usam. Eles quando fazem as necessidades eles limpam
com a mão esquerda, por isso que lá para eles a mão esquerda é considerada impura. Você nunca vai ver alguém comer com a mão esquerda, né? Porque é a mão que ele usa lá para se limpar. Então, é um costume deles, né? Costume, eles, eu acho que ele pensa que dentro do rio já está ali e facilita a higiene, não sei, né? E aí nós temos a hidrografia, caso especial, né? O Mar Aral. O Mar Aral, pessoal, foi o mar que foi destruído. Aqui vocês vejam, ó, o Mar Aral em 1989, aqui em 2000 e aqui em 2014. Olha o que restou do Mar Aral. E aqui é o Mar Cáspio. O Mar Cáspio é um mar interior aqui dessa região, certo? O que foi que aconteceu aí? O que foi que aconteceu aí nessas duas situações? O Mar Aral, pessoal, ele foi destruído no período da União Soviética. Eles fizeram o seguinte: eles pegaram só um instantinho, pessoal. Eles pegaram as águas do rio do Mar Aral, que é um mar interior, os seus afluentes, que era o seguinte: aqui era o Mar Aral e tinha os rios que depositavam as águas nele. Ele é um mar interior, ficava no interior do continente. E aí lá na região, o que foi que eles fizeram? Pegaram as águas desses rios e transpuseram para irrigação, para consumo humano mesmo, e mandaram para outras regiões. Só que a água ficava ali represada e era gigante. Observa que o volume de água, ó, que tinha era um volume gigante. O que foi que aconteceu? Esse volume começou a diminuir. Isso começou em 89, ó, e começou a diminuir. Ó. 2000 é a quantidade. Ó, 2014. Certo? E aí o que foi que aconteceu? Hoje, o Mar Aral ele se tornou um grande deserto de sal. Um grande deserto de sal. O Mar Cáspio está aí protegido, certo? Não fizeram o mesmo que fizeram com o Mar Aral. Ele está aí, os afluentes continuam desaguando suas águas lá. E o Mar Aral ele é tido como o maior crime ambiental da União Soviética na década de 80. Então, assim, ambiental, né? Porque teve também Chernobyl. Mas foi uma tristeza muito grande. Hoje o Mar Aral, a planície do Mar Aral, é um grande deserto de sal, certo? Bom, pessoal, então essa foi a nossa parte aí da hidrografia, as importâncias dos 4 continentes mais importantes, o americano, o africano, europeu e asiático, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.